E aí pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, e trazendo para vocês a continuação parte 2, do capítulo 1. Então já deixe o like aí para fortalecer, é nóis! Dito isso, vamos para o vídeo. A história continua, na cena em que Ramuski caiu em desespero, mais uma vez. Ainz se perguntou, eu fui muito severo? Ainz pensou, e tentou consolá-lo, dizendo: eu garanto a todos, que servem a Nazarick, que eles serão recompensados, apropriadamente, pelo seu serviço. Enquanto você continuar trabalhando para Nazarick, algum dia encontrarei companheiros de sua espécie para você. Ramuski gritou, os bigodes de Ramuski saltaram quando ele se levantou. Ramuski falou, embora este aqui já fosse leal a Milord, este aqui servirá ainda mais lealmente a partir deste dia. Ainz falou, rum. Então, Ramuski, sobre Momon, não, o ator de Pandora, está dentro da casa de hóspedes. Ramuski falou, o dublê de Milord. Este aqui não é muito confiante a esse respeito. Afinal de contas, ele frequentemente monta carruagens e carroças que os humanos desta cidade preparam para ele, e nem sempre leva este aqui com ele. Ainz falou, parece que me lembro de que ele usa esse tipo de transporte para compartilhar informações. Ainz riu maldosamente. Tudo se desenvolveu como ele havia previsto. Sob o disfarce de compartilhar informações com ele, as pessoas diriam coisas para Momon que eles queriam manter em segredo de Ainz, ou talvez eles pudessem planejar uma intriga entre Momon e Ainz. No entanto, a verdade era que eles eram os que seriam envenenados pelos pensamentos do ator de Pandora. Ainz era um rei digno de confiança, um ser misericordioso que pensava no povo, e assim por diante. Ainz falou, compreendo. Porém, você parece poder usar armadura agora. Se você não tem nada para fazer, que tal colocá-la e treinar? O protótipo da armadura deve estar completo. Ramuski falou, esse aqui entende, Milord. Então, este aqui também gostaria de ver aqueles Lizard Mendonos, se possível. Ainz falou, muito bem. Eu concederei seu desejo. Eu falarei com Coquiltos depois, e mandarei alguém aqui. Ramuski falou, você tem meus agradecimentos imortais, Milord. Venha, Dead Knight Dono. Vamos trabalhar duro juntos. Ainz não prestou atenção à amizade ardente entre uma fera e um cadáver, e seguiu em frente. Atrás de Ainz, havia uma voz que dizia algo como, realmente, que chato. Mas ele não conseguia pensar no que o Dead Knight poderia dizer. Embora Ainz estivesse vagamente interessado no que Ramuski estava fazendo, ele logo descartou o pensamento. Falando nisso, há algum tempo, acho que dei algo a Ramuski. Parece que eu esqueci alguma coisa. Bem, se eu não consigo pensar nisso, não deve ser algo tão importante, eu acho. A cabeça de Ainz estava cheia desses pensamentos que ele não conseguia articular. A sensação era semelhante ao esperar por um espirro que não viria. Ele chegou diante da porta da casa de hóspedes, mas ele não faria nada como bater. Fifth, que seguia atrás de Ainz, avançou imediatamente diante dele. Ainz falou, abra. Fifth falou, entendido, Ainz-sama. Fifth parecia terrivelmente séria quando abria a porta, mas o canto de sua boca parecia um pouco relaxado. Isto deve ter vindo da satisfação que ela sentia em poder ajudar Ainz de alguma forma. Parece que eu estava certo em observar Jirkniv. Eu realmente me tornei um governante adequado. Certo, esse não é o jeito certo de tratá-la, mas vou continuar estudando-o a partir de agora. Afinal, é para me ajudar a aprender como é ser um rei. Ainz não agradeceu a Fifth, mas olhou para a porta aberta. Ainz falou, Eicheids Assassins. Eles falaram, sim, prontos para suas ordens. Os Eicheids Assassins, que estavam seguindo atrás de Ainz, se formaram rapidamente, em uma linha. Ainz falou, vão. Os Eicheids Assassins falaram, sim. Suas mandíbulas se abriram e fecharam, e então, os Eicheids Assassins, alinhados, responderam como uma voz que parecia mais forte do que o normal antes de entrar na edificação. Apenas o ator de Pandora deveria estar nesta casa de hóspedes. Na ocasião, Nazberal estava aqui, mas na maior parte do tempo, ela estava na grande tumba de Nazarick, cumprindo as ordens de Ainz. Ele poderia ter deixado uma empregada regular aqui, mas poderia ser problemático se as pessoas que viessem visitar Momon pensassem que estavam sendo observadas. Assim, tudo chegara a isso. No entanto, se o ator de Pandora estivesse aqui sozinho, havia a possibilidade de que as pessoas que fizeram a lavagem cerebral em Shalter pudessem se infiltrar.
Assim, Ainz sentiu que era melhor estabelecer algumas contramedidas. Ainda assim, para que isso aconteça, alguém precisaria se infiltrar. Até aqui. Bem, apenas os tolos não se preparam o suficiente. Ainda assim, quanto tempo devo esperar aqui? Ou devo seguir em frente? Pelo bom senso, devo esperar aqui. Afinal, os Eitiage Assassins retornarão a mim. No entanto, o rei realmente deveria esperar na porta. Depois de hesitar um pouco, Ainz pensou, que se dane, e entrou na casa de hóspedes. Ele avançou, usando o porte régio e apropriado que havia praticado dezenas de vezes, de uma maneira que ele achava mais adequado a um governante. No entanto, em menos de 20 passos, um dos Eitiage Assassins retornou e fez a genuflexão ante de Ainz. Ele falou, Ainz-sama, nós contatamos o ator de Pandora-sama. Ele se apresentará a você em breve. Ainz falou, certo. Então, vou esperar na sala de hóspedes. Ainz tinha estado nesta casa de hóspedes antes, então, Ainz tinha uma ideia aproximada dos cômodos. Depois que Fifth abriu a porta para ele, Ainz se moveu, sem hesitação, para o assento principal, na sala de hóspedes. Isso violava muitas das maneiras que ele havia aprendido como assalariado, e sentia-se errado ao fazer isso. No entanto, esta foi uma tarefa fácil para Ainz, que passou muito tempo praticando para ser um governante. Pouco depois, uma batida veio da porta. Ainz acenou para Fifth. Tendo recebido permissão, Fifth abriu a porta, e o ator de Pandora entrou na sala. Ele não estava usando magia para aparecer como Momon, mas estava em seu uniforme militar, de costume. Ator de Pandora falou, ó Supremo, meu criador, Ainz-sama. Ainz interrompeu, e falou. Não precisa me cumprimentar. Sente-se. Ator de Pandora falou, sim. Ele bateu continência, antes de continuar. Seus movimentos eram tão suaves e enérgicos quanto os de um soldado, mas para Ainz, eram totalmente desnecessários. A melhor palavra para descrever isso era overacting. E assim, Ator de Pandora avançou para o lugar ao lado de Ainz e sentou-se. Ainz pensou, as pessoas geralmente não se sentam em frente uma da outra. Todos possuíam uma área ao redor deles, chamada seu espaço pessoal. Mas Ainz não pôde deixar de encarar o blitzkrieg impiedoso do ator de Pandora sobre ele. Ainz pensou, bem, acho que está tudo bem. Ainda assim, ele está muito perto. Ainz inspecionou de perto o ator de Pandora quando ele se sentou. Ele não sentiu mais o mesmo choque que teve quando o viu pela primeira vez na tesouraria. Talvez a passagem do tempo e o encontro várias vezes para dar ordens tenham suavizado o impacto ao vê-lo. Ator de Pandora falou, posso perguntar? Ainz o interrompeu, e falou. Não, não é nada. Não se preocupe com isso. Tudo bem, tenho algumas coisas para te perguntar. Primeiro, gostaria de saber sobre a condição de Momon. Eu sei o que você já relatou para Albedo. Então, há algum problema? Ator de Pandora falou, parece que não há nada específico. Ainz interrompeu, e falou. Certo, ótimo. Então, eu gostaria de perguntar a você, como ator de Pandora, se há algum problema do seu lado. O clima no ar mudou. Ator de Pandora falou, na verdade, Ainz-sama. Ainz recostou-se, como se a tremenda presença do ator de Pandora estivesse esmagando-o. Ator de Pandora falou, eu sofri muito. Ainz pensou, quem é aquele que está sofrendo aqui? No entanto, Ainz não teve tempo de retrucar, antes que o ator de Pandora continuasse a falar. Durante esse tempo, não consegui tocar em itens mágicos. Eu fui incapaz de cuidar dos vários itens mágicos criados pelos Seres Supremos. A classificação de cristais de dados também foi interrompida. Por favor, não importa o que eu tenha que fazer, Ainz-sama. Suplico-lhe que me conceda algum tempo com esses itens. Ainz perguntou, eu projetei você desse jeito. Ator de Pandora falou, sobre isso, não há dúvida. Esses sentimentos foram concedidos a mim por você mesmo, Momonga-sama. Ainz falou, fim. Obrigado por sua visualização e nos vemos no próximo vídeo.